Bom dia, bom dia. Thanks God Every Day. Dessa terça-feira, falando essa semana sobre ansiedade, sobre preocupações. Como é que tá seu coração aí? Tá vibrando aí na preocupação, na ansiedade, ou tá no descanso? Tá vibrando em Deus realmente? Na prática, você consegue descansar e confiar em Deus. Grande desafio, né? Grande desafio para esses tempos, mas grande desafio desde sempre. Isso faz parte, né, da natureza humana. Bom dia, Ivone, bom dia, seja bem-vinda. Estamos essa semana falando sobre ansiedade e preocupações, né? E nós temos então um modelo, o modelo é Jesus, né? Esse é o modelo que nos inspira, esse é o modelo que exige de nós um comportamento novo, diferente, né? Então estamos lendo aí uma parte de um discurso importante dele que está em Mateus 6, versículos 24 e seguintes. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Bom dia, Su, seja bem-vinda. Tá aí a mensagem para nós, a mensagem é muito profunda, né? Nós temos que ir comendo ela por partes, porque é muito pesada. Parece tão bonito, às vezes o evangelho é tão assim bonito, nós podemos olhar para o evangelho de uma forma romântica. E falar, nossa, é tão bonita essa palavra de Jesus, né? Na verdade é profunda. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma faca de dois gumes que entra dividindo. Dividindo o quê? Dividindo o nosso lifestyle, né? O nosso estilo de vida. Isso que a palavra vem trazer para nós. Dividir o nosso estilo de vida. Corta no meio, divide. Eu era assim. Eu estou me tornando agora sim. Essa que é a chamada da palavra de Deus. Não é só para achar bonito, a gente também acha bonito, né? Tem hora que a gente até arrepia, né? Mas na verdade é para trazer para nós uma mudança de estilo de vida. A ansiedade, ela está presente desde sempre, né? Ontem eu comentava sobre isso, porque se a gente pensa que a ansiedade é porque agora a pandemia veio e trouxe muitas preocupações, sim, esse momento é um momento de muita gente com muita ansiedade. Só que se não fosse tão antiga, não estava na Bíblia, né? Então Jesus, há 2000 anos atrás, estava falando um assunto que parece que foi escrito para os anos 2020, né? Porque ele está dizendo que nós não podemos servir a Mamon, ou seja, não podemos viver nessa correria querendo só o dinheiro, só querendo fazer o que o dinheiro manda, né? Ou seja, debaixo das ordens do dinheiro. O dinheiro é bom e serve para nós, para tudo, para uma vida plena em tudo. Só que se nós fazemos o tempo todo o que o dinheiro manda, né, nós estamos deixando de servir a Deus. Ou a gente serve um, ou a gente serve o outro. O dinheiro não é o problema. Como ele mesmo disse ao jovem rico, né? Lá na outra passagem, fala o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E para eu ter amor ao dinheiro, eu não preciso ser rica, muito dinheiro na conta, não. Nós encontramos pessoas com muito dinheiro na conta que têm amor ao dinheiro, e nós encontramos pessoas com muito pouco dinheiro, também com amor ao dinheiro, Esses dias eu experimentei o tempo todo. Deus nos dá a oportunidade de rever as nossas crenças, né? É só a gente estar atento que Deus nos dá essas oportunidades. Bom dia, Lília, seja bem-vinda. Esses dias eu tenho um equipamento que eu gosto muito, me serve muito, inclusive para as lives, um equipamento eletrônico muito importante para mim. E aí eu emprestei para uma pessoa e próxima de mim, e quando voltou quebrado. E aí voltou caladinho, entregou. Quando eu fui usar, tava quebrado. E aí, na hora, me deu, sabe aquela coisa assim? Uma raivinha. E eu falei assim, a pessoa é muito importante. A pessoa que quebrou, provavelmente, eu não sei quem foi, quebrou, mas quem me pegou emprestado e quem devolveu quebrado é uma pessoa importante pra mim. E aí eu tenho um equipamento importante, né? Qual o nível de importância disso, né? E aí na hora me deu tipo aquela raivinha, né? Como é que pega o negócio e devolve emprestado? Na mesma hora me veio um clique na cabeça. Andréia, cuidado pra você não inverter as importâncias.
E na hora eu falei, gente, eu não posso ter apego a um equipamento. Que isso? Como é que eu vou ficar com raiva de uma pessoa se quebrou um objeto? Como é que eu faço uma confusão dessa? E na hora eu ajustei na minha cabeça e falei, não, podia ter acabado, podia ter jogado fora. Na verdade, esse equipamento, ele não pode ter lugar no meu coração. Então, tudo que nós temos de bens materiais, nós podemos colocar ali o nosso coração. E aí que está o problema. É ruim eu ter esse equipamento? Não, inclusive eu devo comprar outro, né? Agora logo vou comprar outro, porque eu preciso do equipamento. O ruim é eu colocar o meu coração no equipamento. E se tirassem de você o que você tem? Aí você é testado. Onde está o seu coração? É uma roupa muito cara que você tem ou muito boa? É o carro que você tem? É a sua casa? E se tirar o que você tem material, qual vai ser o seu sentimento? Ali você é testado. Onde está o seu coração? E nós vamos ser, aí são oportunidades para a gente colocar o ajuste. Onde está o meu coração? E o coração de Deus, ele está sempre em pessoas. Sempre em pessoas. Então, se alguém me tira uma coisa, essa hora é a hora de eu testar o meu coração. Se meu coração está em coisas, em bens materiais, ou em pessoas e em relacionamentos. A linguagem de Deus é a linguagem dos relacionamentos. Desde o início, em Gênesis, fala que Deus criou o homem para o seu relacionamento. Colossenses 2,19 fala que Deus criou todos os homens para o seu próprio relacionamento. Então Deus valoriza relacionamento, Deus valoriza pessoas. Tudo que foi feito, o mundo inteiro que foi feito para o homem. Então Deus gosta de gente, Deus gosta de pessoas. Aí você fala, André, difícil mexer com gente. Claro que é difícil mexer com gente, até porque nós somos difíceis. Nós somos difíceis, então é por isso. E quando a gente vê alguma coisa muito ruim no outro, na verdade é um espelho. Pode procurar que está dentro de você também. Então cada pessoa que a gente encontra que incomoda, traz para nós uma lembrança daquilo que nos incomoda dentro de nós, que às vezes é fácil de enxergar, às vezes é tão difícil de enxergar, e nós fugimos tanto disso, né? Mas para quê? Por que tudo isso, né? E por que a gente vive essa angústia aí com pessoas e tudo, e por que a gente se apega a coisas, e por que tudo isso? Tudo isso tem um propósito. Nós viemos aqui para a Terra por um período. E às vezes nós somos tão apegados a isso, né? Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Tipo, medo de morrer, sabe medo de morrer? Eu confesso pra vocês hoje que eu não tenho medo de morrer, mas eu já tive medo de morrer. É apego à vida. Apego à vida. Eu fiquei brincando com uma amiga minha, né, com o Nadi, que ela me passou um filme pra assistir, muito legal lá. Eu nem consegui, é legal porque eu vi a história no final. Eu falei, Nadi, me conta todo o spoiler que eu não vou assistir esse filme não. Eu tenho 50 anos, né? O filme era de uma mulher de 50 anos que tem Alzheimer precoce, 50 anos, irreversível, gravíssimo, avançado, e ela vai morrer ali com os 50 anos. E ela tem 3 filhas, né? 3 filhos, igual eu também tenho 3, né? Então que negócio mexeu meio comigo. Mas depois eu falei, André, que bobagem é essa? Que apego besta é esse, né? E se você morrer agora, né? Então, na verdade, nós temos apego a tudo que é material. E a vida faz parte dessa matéria. Mas nós precisamos evoluir nisso, porque nós já existimos antes da fundação do mundo. E nós vamos continuar depois da morte. E esse período aqui é um período curtíssimo, que aí nos que vivem mais, talvez chegue a 120 anos. Mas assim, com vigor, aproveitando a vida, talvez uns 80, né, no máximo, aí a gente consegue viver aproveitando a vida. Então, que apego é esse? Então, por que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, preste atenção, para alcançar uma altura, uma estatura. Então nós nascemos de um tamanho, nós temos que chegar numa estatura. Só que eu não estou falando da estatura, do tamanho, né? Eu meço 1,65 m, cheguei no máximo da minha estatura. Não é essa a estatura. A estatura que eu estou dizendo é a estatura do homem perfeito. E esse homem perfeito, ele tem um nome, Jesus Cristo. Então existe um modelo, existe uma estatura perfeita. E nós precisamos ajustar rapidamente para chegar à estatura do homem perfeito. E o que a ansiedade tem a ver com isso? Tudo a ver com isso.
que na verdade a ansiedade nos leva quilômetros de distância da estatura do homem perfeito. Então, quando nós estamos vibrando na ansiedade, cultivando as preocupações do dia a dia, nós estamos no lado oposto, nós estamos indo na contramão de direção daquilo que nós viemos fazer nessa terra. Nós viemos aqui para alcançar a estatura do homem perfeito. E o homem perfeito, será que ele ficava estressado? Será que ele ficava preocupado? Jesus preocupava muito, Jesus tinha altas preocupações, ele chegou ao ponto de dormir na tempestade. Vocês conhecem a passagem, né? Então, se os discípulos, eles eram homens de fé. Os discípulos estavam tão descabelados, eles estavam enlouquecidos, eles foram para cima de Jesus e falou: Jesus, você está ficando doido, homem, nós estamos morrendo aqui. Jesus estava dormindo, existia uma tempestade, o pau estava moendo lá fora, todo mundo enlouquecido e Jesus praticando, né, a sua ansiedade. Jesus não tinha ansiedade. Jesus não tinha zero de ansiedade, né? E ele puxa o tempo todo cada um de nós para vir para esse zero de ansiedade. André, é difícil demais chegar a zero de ansiedade. É lógico, zero de ansiedade é a estatura do homem perfeito. É o nosso modelo. Então, o que nós vamos fazer durante esse tempo na Terra? Nós vamos treinar, nós vamos avançar de glória em glória para chegar a essa estatura do homem perfeito, onde uma das características é zero de ansiedade. É confiança absoluta. Confiança absoluta. Absoluta, absoluta. Não tem nada, um risco de ansiedade. Mas nós não estamos nem perto disso. Mas pode ser que nós estamos caminhando para o caminho contrário. E aí é grave. Caminhar para o caminho contrário, isso é muito grave, porque aí nós não vamos chegar mesmo à estatura do homem perfeito. Então a vida, tudo que vai acontecendo são oportunidades para diante de Deus a gente questionar os nossos comportamentos e avançar. O exemplo que eu contei para vocês de um aparelho que quebrou trouxe para mim uma reflexão e eu rapidamente ajustei. Então, coisas pequenas, coisas grandes, uma pessoa que te trai, uma pessoa que te afasta de você, uma pessoa que fala alguma coisa de você, uma pessoa que te rouba, um aparelho que quebra, uma pessoa que adoece, tudo que acontece na vida são oportunidades dadas a nós para nos levar para um nível acima. Então, se nós estamos de igual para pior, nós estamos na direção contrária desse modelo perfeito que é Cristo, né? Então, a ansiedade, ela é um mal tão violento, tão agressivo, a ansiedade destrói a pessoa. Se tem uma coisa que nós precisamos ter urgência em resolver, é a nossa ansiedade. E quem tá falando com vocês aqui, já falei que alguns já me ouviram, não é alguém que vê alguém ansioso, não. É alguém que pagou um preço maldito de viver debaixo de ansiedade anos. Cheguei ao ponto de ter realmente distúrbio da ansiedade, patológico, diagnosticado. Então não era uma ansiedade, não, eu tinha um mal da ansiedade. E depois que eu venci o mal da ansiedade, não é que tá resolvido, eu venci esse mal da ansiedade, eu lembro exatamente, foi em abril de 2020, foi no início da pandemia, onde eu fui curada dessa ansiedade. Mas André, nunca mais você fica ansiosa? Não cheguei à estatura do homem perfeito, né? Aí vem as ansiedades, vem o teste. Vem os testes o tempo todo. E é tão interessante, o inimigo é tão sujo. Toda vez que eu resolvo falar com vocês sobre ansiedade, vem os ataques de ansiedade pra cima de mim. Vem as vozes trazendo ansiedade pra mim, né? E aí eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar atenta a isso. Então a ansiedade, você não fica livre dela nessa terra. Nós vamos avançando até chegar à estatura do homem perfeito. Mas aí vem os ataques, as vozinhas, né? E você sabe de onde que vem essa voz, a voz dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que dessa vez não, que vai acontecer tudo de novo. Então o tempo todo, seja em relação à saúde, doença, como está muito agora Covid, etc e tal, seja em relação a questões financeiras, seja em relação à traição, né? Pensar, o meu marido isso, minha esposa, não sei o que, vai encontrar uma pessoa, um dia vai acabar me traindo, vai acabar me deixando, ansiedades em relação a relacionamento, né? Aquelas vozes que vêm o tempo inteiro. Em relação a filhos, quem tá aí na fase de criar filhos, eu graças a Deus já terminei minha carreira, né? Mas tem muitos aí ainda na fase de filhos e eu vejo
a angústia, né, desse mundo doido aí para quem tá criando adolescente, criança, aí vem a ansiedade se fizer isso e se acontecer aquilo. Então são vozes que vêm para quê? Para tirar a paz. Então os prejuízos da ansiedade, eles são tão grandes que seria só de saber quais são os prejuízos já seria suficiente para eu e você nos dedicarmos a combater a ansiedade. A ansiedade nunca vem da parte de Deus. O medo nunca vem da parte de Deus. Deus tem muitas estratégias para trabalhar conosco. O medo não é uma estratégia de Deus. Toda vez que vem o medo, você pode saber, tem alguém trabalhando que não é Deus na minha vida. Então eu preciso ter essa clareza para romper e destruir o medo. Mas o que a ansiedade traz para nós? É só para lembrar. Primeira coisa, a ansiedade nos tira a paz. Nos tira a paz. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade em relacionamento, como eu citei aqui, ao invés dela desfrutar a pessoa que está do lado, né? O cônjuge, ou então ser um namoro, um relacionamento que for bacana e tudo, em vez dela desfrutar isso, ela perde a paz, se ela tem ansiedade em relação ao relacionamento. E ela perde a paz pensando, um dia vai me trair, um dia vai me deixar, vai acabar encontrando uma pessoa mais bonita do que eu, ou mais inteligente do que eu, um dia ele vai viajar e vai acabar encontrando uma pessoa que vai encantar ele e ele vai acabar me deixando. Tira a paz. Tira totalmente a paz. Isso eu falo de carteirinha, que eu já vivi essa situação. Porque quando eu vivi crise da ansiedade, a ansiedade tomava conta de todas as áreas da minha vida, inclusive de relacionamento. Então você vive atento, com medo, que você sabe que o ladrão vai chegar a qualquer momento e vai te pegar. Nesse caso de relacionamento, o ladrão é uma outra mulher ou um outro homem, né? No caso aí, né? O contrário. Então, tira a sua paz. A primeira coisa, você não consegue, então, como consequência de tirar a sua paz, você não consegue desfrutar. Você não desfruta. Se é no relacionamento, você não desfruta da pessoa. Se é de uma vida em família, você não desfruta, você perde a paz. E quem perde a paz, perdeu também o desfrute. Perdeu de aproveitar a vida, né, nesse momento. Então a pessoa perde o agora. A pessoa ansiosa, ela vive no futuro e ela perde o presente de que está acontecendo agora. Então uma pessoa ansiosa é o seguinte, se ela estiver numa reunião de família, ela está com ansiedade, ali está a família ao redor e ela está com ansiedade, ela está no futuro, ela está angustiada com coisas que estão por acontecer na cabeça dela. E aí ela fica vivendo no futuro, que vai acontecer, e sempre o pior vai acontecer isso, vai acontecer, tá preocupado na semana seguinte, no dia seguinte. E o desfrute da agora, aquela pessoa que está ali junto com você, aquela você não aproveita. Eu já tive uma filha que foi embora do país, né, que foi viver em outro país. E aí, quando ela ficou esse tempo, né, fora do país, ela casou e tudo e morou em outro país, e eu ficava pensando assim, né, ainda bem que eu aproveitei cada minuto com ela, né? Porque é uma filha muito querida e estava tão longe, em outro país, né? E aí você vê que é tão bom quando você desfruta do que você tem agora, porque amanhã você pode não ter. E não é por uma coisa ruim. Tipo assim, não morreu, mas tá longe. Você não tem mais o desfrute daquela pessoa. Então, muitas coisas a gente perde com o tempo. E é natural isso, faz parte da vida. Às vezes a gente perde para uma coisa melhor. No caso dela, ela foi construir família. Então, para uma coisa melhor. Mas você perdeu a convivência com aquela pessoa. Só que se você não desfrutou o quando você tinha, aí você perdeu isso, porque depois você não tem por outros motivos. Então, a ansiedade faz isso. Tira você do agora, tira você do que Deus está te dando neste momento e te leva para um lugar que não existe, porque o futuro não existe. Todas as vezes que eu vou para o futuro, eu estou indo para um lugar que não existe. E isso não é a vontade de Deus, é o contrário da vontade perfeita de Deus, né? A ansiedade traz doenças. Eu conheço muita gente que sofre com insônia por conta de ansiedade. À noite acorda e não consegue parar de pensar nas coisas que estão para acontecer, sempre pensando no pior. Tira a paz, da insônia, diminui a imunidade da pessoa. Quanto mais ansioso eu estou, mais propensa à doença eu estou, porque meu organismo está em desequilíbrio e a imunidade baixa. Isso é terrível, pensa que louco. Traz crises de estresse que pode trazer taquicardia. Então é muito comum pessoas que têm muita ansiedade ter aceleração do coração. Vem aquela descarga de adrenalina e o coração dispara. Então isso gera um esforço extra, uma perda de energia extra
que faz com que a imunidade baixe e com isso outras doenças podem chegar. É tanta coisa que acontece. É tanta coisa que acontece quando nós estamos vibrando nessa ansiedade. E o convite do Senhor, qual que é então para nós? O convite para nós é confiar nele. O convite para nós é aumentar cada dia mais a confiança nele. Então são caminhos diferentes. Ou eu alimento cada vez mais o meu estresse, eu estou indo por um caminho, é a minha ansiedade, ou eu começo a questionar essas dúvidas que eu tenho, essa falta de fé que eu tenho, eu começo a avançar para o modelo do homem perfeito que é Cristo. Cristo não teve ansiedade. Então eu olho para esse modelo e começo a avançar nesse sentido. São caminhos diferentes, podemos dizer numa palavra bonita e moderna de hoje, né, que é um lifestyle, né, ou seja, um estilo de vida. Qual o estilo de vida que eu quero para mim hoje? Qual o meu lifestyle? Eu quero viver enlouquecida, angustiada e preocupada com tudo que está para acontecer amanhã e nos dias seguintes? Ou eu quero aprender a dormir na tempestade? Aprender a caminhar sobre as águas. Esse é o estilo de vida de Jesus. Jesus tinha um estilo de vida muito próprio. Ao invés de ir de barco, ele ia caminhando sobre as águas. Ao invés de enlouquecer na tempestade, ele dormia na tempestade. Quando tinha 5.000 para comer e não tinha nada para oferecer, a não ser 5 pães e 2 peixinhos, ele tinha um estilo de confiar no Pai, que é dono não é de 5.000 peixes, 5.000 pães, é dono de muito mais do que isso. Essa confiança vem da certeza de quem nós somos. Esse é um grande desafio, mas esse é um grande chamado para mim e para você. Nós só vamos alcançar tudo o que Deus tem para nós quando nós entendermos que nós precisamos avançar nesse estilo de vida, que é o estilo de vida da confiança absoluta. Nós temos que avançar em nos parecer cada vez mais com o molde onde nós fomos feitos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é Criador. E nós somos também, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então nós fazemos coisas maiores do que ele se nós nos colocarmos na posição certa. Esse é o convite para mim e para você, fazer coisas maiores. Mas não é possível fazer coisas maiores se eu vibro o tempo inteiro nas preocupações, o tempo inteiro, de pequenas a grandes coisas. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir ser tudo aquilo que Deus me separou neste tempo para ser. Nós viemos para essa terra para sermos grandes, nós viemos nessa terra para fazer coisas maiores, para trazer muita gente, para alcançar muitas pessoas, para fazer negócios grandes, para falar para muita gente, para fazer uma mudança nesse tempo. Para isso nós estamos aqui. Mas se nós estamos o tempo todo vibrando nessa ansiedade, é muito difícil sermos usados por Deus nessa grande tarefa. Obrigada pela sua companhia. Amanhã falamos mais sobre ansiedade e preocupações exageradas. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua companhia e até amanhã no Thanks God Every Day, se Deus quiser.